Bem, vamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre os sacramentos. Vamos iniciar o módulo sobre o sacramento da penitência, também chamado de confissão dos pecados. Então, todo este material eu vou deixar para você baixar. Então, vem comigo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1422, ele vai dizer o seguinte: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que tinham ferido com o seu pecado, ao qual, pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. Isso aqui são minhas palavras, esse texto em amarelo, marcado de amarelo. Quando pecamos, pecamos contra Deus e contra o corpo de Cristo, que é a Igreja. Então veja, o sacramento da penitência, a confissão dos pecados, foi um sacramento instituído por Jesus Cristo para nos reconciliar, primeiramente com Deus e com a Igreja. Porque quando nós cometemos pecados graves e mortais, nós rompemos a nossa amizade espiritual para com Deus e também para com a Igreja. Tudo bem? Então, desde já, é bom que nós tenhamos esta mentalidade. Quando nós pecamos de maneira grave ou mortal, nós não rompemos somente com Deus essa amizade. Rompemos também com o corpo místico de Cristo. Tudo bem? Então, que você não esqueça isso. A palavra penitência, ela tem dois significados. O primeiro significado é a virtude, tá? É a virtude da penitência, que é a virtude sobrenatural que nos leva a detestar os nossos pecados e o propósito consequente de não ofender mais a Deus e de desagravá-lo por isso. Ou seja, isto aí é a penitência, tá certo? No sentido de arrependimento. É uma virtude. Eu não quero mais continuar pecando e não quero mais ofender a Deus. Tudo bem? Agora, além de ser uma virtude, que é o segundo significado da palavra penitência, ela é um sacramento. Tudo bem? Define-se como sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Não existe a confissão antes de receber o batismo, tá certo? A penitência não é obra exclusivamente humana. Sem a graça de Deus, é impossível fazer qualquer coisa, que nós iremos lembrar de João capítulo 15. Sem mim, disse-lhe Jesus, nada podeis fazer, tá certo? Então, a penitência ou arrependimento não é um ato meramente humano. Claro que tem a participação humana, tá? Mas esta participação humana só é possível por causa da graça. Esse sacramento ele tem alguns nomes, tá? Inclusive algumas pessoas, de acordo com a região onde elas estão, elas vão conhecer por um nome diferente. É chamado sacramento da penitência, que é o mais conhecido, tudo bem? Nós temos também o sacramento da reconciliação, nós temos o sacramento da confissão, sacramento do perdão, sacramento da conversão. Outras pessoas também gostam de chamar de sacramento da cura, simplesmente, tá certo? Então, quando a gente vai se confessar numa igreja, pode ser que tenha lá na sala um nome na porta, sacramento da penitência, ou sacramento da reconciliação, ou da confissão, tudo bem? Eu mesmo me confesso em diversas igrejas diferentes na minha cidade, e em cada uma delas tem lá um nome diferente, mas no fim das contas é o mesmo sacramento, tudo bem? A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com repugnância pelas más ações que cometemos. Então, a penitência interior é isso, é quando nós queremos reorientar a nossa vida, converter-nos, fazer a metanoia, a mudança de mentalidade, a mudança de rumo, até porque conversão é isso, é mudança de rumo,
tá? Que rumo é esse? O rumo do nosso coração, o rumo da nossa vida, o rumo da nossa consciência. Agora, para que essa ruptura aconteça e para que possamos abraçar um novo rumo, precisamos de uma ruptura radical com o pecado e que não dá para ser feita sem radicalismo. O que significa essa ruptura radical? É ter uma aversão total ao mal. O mal aqui é o pecado. É a repugnância pelas más ações que cometemos. Tudo bem? E não tenhais cumplicidade com as obras das trevas, como vai dizer São Paulo. Tudo bem? As obras das trevas são as obras do pecado. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Tudo bem? O pecador que decide mudar o rumo da sua vida, ele sempre precisa acreditar na misericórdia divina. Há vários tipos de arrependimento pelo pecado. Nós temos o arrependimento humano, tá certo? Estamos arrependidos porque temos medo da punição que o mundo pode nos causar. Então, esse é o arrependimento humano, tudo bem? Esse arrependimento humano nada adianta para o perdão dos pecados, tá certo? É um bom arrependimento, serve para a maioria das situações das brigas, das discussões entre os seres humanos, mas para fins de perdão divino, o arrependimento humano não é suficiente. Nós temos o segundo arrependimento, que é o imperfeito, ou atrição, tudo bem? Como é que a gente... Atrição ou contrição imperfeita, dá no mesmo. Chama-se também de contrição imperfeita ou atrição. Por quê? Porque nós estamos arrependidos porque temos medo do castigo de Deus. Então, no arrependimento imperfeito, nós queremos parar de pecar, queremos consertar a nossa vida porque estamos com medo daquilo que pode acontecer com nossa alma eternamente. É o arrependimento imperfeito, tá? Esse arrependimento é válido, tudo bem? Ele é válido. Por quê? Porque o simples fato de ficarmos com medo do inferno de maneira racional significa que nós acreditamos num Deus, acreditamos num céu, tá certo? E não queremos ficar distante de Deus eternamente. Nós temos também o arrependimento perfeito. Chama-se de contrição perfeita. Estamos arrependidos não mais por causa do castigo, ou seja, não estamos com medo de Deus, mas porque ofendemos a Deus, traímos o amor de Deus e não queremos mais continuar machucando o coração de Deus. Então, essa é a diferença. O arrependimento humano, estamos com medo daquilo que os seres humanos podem fazer com a gente. O arrependimento imperfeito, estamos com medo do que Deus pode fazer com a gente. E o arrependimento perfeito, ou contrição perfeita, nós queremos parar de pecar porque reconhecemos que não devemos machucar Deus com nossos pecados. Aqui nós temos um exemplo de ato de contrição, tá? Eu não vou ler, mas eu vou deixar esse material para você. E para que a confissão seja válida, nós precisamos do propósito de não mais pecar, tá certo? Esse propósito de não mais pecar é a vontade firme e sincera de não mais cair naquele pecado. Se tivermos a contrição perfeita e o firme propósito de não mais pecar, devemos esperar com toda a confiança o perdão de Deus. Ou seja, é a decisão racional, sincera, de não mais cometer aquele pecado. A gente não vai se confessar já pensando que na próxima semana a gente vai pecar. Não, a gente vai com a certeza de que não queremos mais voltar para aquele pecado. Tudo bem? Essa virtude de penitência não serve apenas para que nasça em nosso coração o arrependimento e a dor por ter pecado. Ela nos ajuda ainda a realizar certos atos exteriores, as obras de penitência, que servem para diminuir a pena do purgatório, que teremos de pagar antes de irmos para o céu. Serve para dominar nossas más inclinações, nossos defeitos dominantes e também para nos fortificar no bem. Então, aqui esta penitência interior, ela serve não só para o arrependimento e conseguir a graça santificante através do sacramento, mas também serve para todo o resto em nossa vida espiritual, vida moral, para a nossa perseverança. Tudo bem?
são as obras de penitência. Quais são? Rezar, jejuar, dar esmola, suportar com paciência os sofrimentos e contrariedades, aceitar os incômodos da vida, tá? Principalmente aceitar os incômodos da vida. Isso aqui é uma das coisas que mais nos ensinam a perseverar na fé. A melhor obra de penitência é receber o sacramento da penitência, que é a confissão. Então, podemos fazer tudo isso aqui, tá? Que eu coloquei em azul. Mas se a gente não busca o sacramento, é como se tudo fosse ficando inutilizável, até porque nós precisamos da graça santificante. Tudo bem? A instituição do sacramento da penitência foi na tarde do dia da ressurreição, quando Jesus apareceu aos apóstolos. Ele ressuscita e no mesmo dia ele fala essas palavras aqui em João capítulo 20, 19 ao 23. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim envio-vos eu. Depois destas palavras, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados, e a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tá? Evangelho de São João. No dia da sua ressurreição, deu aos apóstolos e aos seus sucessores, no sacerdócio, o poder de perdoar os pecados. Então, que fique bem claro que quando Jesus fala essas palavras, ele estava falando tão somente para os apóstolos, tá certo? Para aqueles que são os seus sucessores de maneira sacerdotal. Então, somente os sacerdotes têm essa capacidade de perdoar pecados. Diáconos não têm, leigos não têm, somente bispos e presbíteros têm esta capacidade, tá certo? Alguém pode pensar, o Papa tem, um cardeal tem? Sim, mas aí Papa e cardeal são cargos, tá? O grau da ordem é o presbítero, que é o padre, tá? Presbítero é o padre, e o bispo, ou também chamado de ordinário, tudo bem? Então, quando você ouvir o presbítero e o ordinário, trata-se do padre e do bispo. Até a próxima aula.